Glória a Deus, boa noite, paz seja convosco, que a paz esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, e quem assim recebe, diga amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E hoje o segundo dia da campanha, vamos estar tratando sobre a área de família, como o pastor mesmo disse, não há nenhuma instituição no mundo que seja mais preciosa aos olhos de Deus do que a família. Tanto é que foi a primeira instituição que ele criou, E o pastor falando aqui, eu lembrei de uma frase, se eu não me engano, acho que é do pastor Josué Gonçalves, que diz que nenhum sucesso justifica o fracasso da sua família. Ou seja, ainda que a gente conquistar sucesso em qualquer outra área, mas fracassar na família, aos olhos de Deus, nós fracassamos em tudo. Então, a família é uma instituição divina, é um projeto de Deus, Deus ama a família, e o interessante é que a família ela parte, de um princípio de um casamento, De um casamento depois, com o casamento inicia-se o projeto da família. E o interessante quando a gente olha para a Bíblia Sagrada é que a Bíblia começa, com um casamento, lá em Gênesis capítulo de número 2, quando Deus forma o homem, depois a mulher, e institui ali o primeiro casamento, e a Bíblia termina com um casamento, lá em Apocalipse, quando fala da noiva se encontrando com o noivo e tudo mais. Então, para você ver como que a visão de casamento, a visão de família aos olhos de Deus é de suma importância, que Deus pega o casamento e faz do casamento a alusão do encontro dele com a igreja, mostrando o valor que Deus dá para a questão do matrimônio. Sendo assim, nós vamos então ler o texto, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Isso, obrigado. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Nós vamos à leitura então. E eu coloquei o texto aqui também para a gente poder estar acompanhando, e depois eu vou estar... Eu coloquei alguns pontos aqui que eu queria frisar bem nessa noite, em cima do texto que nós vamos estar lendo aqui. Então, Lucas capítulo 7, a partir do verso 1. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma palavra e o meu servo ficará curado. Repita assim comigo, diga assim, uma palavra e o meu servo ficará curado. Diga assim, uma palavra é o suficiente para que haja cura no lar. Amém? E foi isso que aconteceu. Esse centurião enviou alguns dos seus servos para ir até Jesus, e quando Jesus vinha vindo, ele disse: olha, mestre, vai lá e diga para Jesus que eu não sou digno que ele entre na minha casa, não. Eu sei qual que é o segredo do negócio. Fala para Jesus mandar só uma palavra, e o que está enfermo aqui na minha casa vai passar a ter vida, vai passar a ter saúde, porque eu sei o que é o poder de uma palavra. Eu quero dizer nessa noite que é uma palavra de Jesus sendo enviada para a tua casa.
Há uma palavra de Jesus sendo enviada lá no seu lar. Há uma palavra de Jesus sendo enviada naquela área, naquele ponto que se encontra enfermo, doente, acorrentado, preso. Há uma palavra da parte de Jesus sendo liberado nesta noite. E quando a palavra de Jesus é liberada, cadeias se rompem, cadeias se quebram, o mal vai embora, o mal desaparece, a cura se estabelece. Espírito Santo de Deus, Senhor, graças te damos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças te damos por essa noite, graças te damos por essa oportunidade de poder estar na tua casa nessa noite de terça-feira, no segundo dia dessa campanha, ó Pai, que tem como propósito estar, Deus, levantando um clamor, uma oração contra em áreas específicas da nossa vida, contra as forças do mal que se levantam, contra as forças do mal que agem. Espírito Santo de Deus, aqui estamos nesse momento, Pai, e abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra, porque nós entendemos, ó Deus, que o segredo está na Tua palavra, Pai. Ah, sim, a oração é muito importante. Ah, a oração é necessária. Confrontar, meu Deus amado, as trevas e mandar embora é necessário. Mas nós entendemos, o segredo está naquilo que sai da tua boca, ó Jesus. O segredo está na palavra que sai. E temos certeza que nessa noite, o Senhor já está liberando uma palavra sobre a nossa casa. Uma palavra sobre a nossa família, meu Deus. Uma palavra sobre o nosso lar. E tudo aquilo que está enfermo. Ah, meu Deus, tudo aquilo que está enfermo lá será curado, será restaurado pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu nome, ó Jesus. E todo tipo de barreira, todo tipo de impedimento, todo tipo de resistência cai por terra agora, bate em retirada, vai embora em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Amados, vamos lá então, dentro do tema. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. O poder da palavra. Você pode repetir comigo, dizer o poder da palavra? O poder da palavra. A palavra de Deus tem poder, sim ou não? Quem crê que a palavra de Deus tem poder, diga amém. Você é resultado do poder dessa palavra. Você só está aqui nessa noite, você só tem caminhado, andado com Jesus, seguindo o Evangelho, porque o poder dessa palavra um dia alcançou a tua vida, alcançou o teu coração, então proporcionou em você o entendimento de quem realmente era Jesus e do teu real estado de pecador e o quanto que você necessitava dele. Então a palavra de Deus, ela tem o poder, primeiramente, de construir, como está em Gênesis capítulo de número 1. A gente vê em Gênesis capítulo de número 1, Deus construindo o mundo e reconstruindo depois, com o poder da sua palavra. Deus falava e o poder que há na palavra dele ia fazendo simplesmente as coisas virem à existência, as coisas serem criadas. Isso mostra o quê? O poder que há na palavra de Deus, o poder de criar. Então diga assim comigo, o poder de criar. Agora, quando nós recebemos a Jesus, quando nós servimos a Deus, e Paulo diz que nós passamos a ser cristãos, ou seja, imitadores de Cristo, obviamente não na sua totalidade da santidade que existia em Cristo, mas imitador no sentido de seguir os seus feitos, de obedecer a sua palavra, de seguir os seus ensinamentos. Então entendemos que se a palavra de Deus tem o poder de construir, nós como cristãos, como pessoas que temos o Espírito Santo, a nossa palavra também tem que ter o poder de construir. Se o Espírito Santo habita em mim e em você, nós somos guiados e dirigidos por esse Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, então automaticamente as nossas palavras também devem ter o poder de construir. E aí eu quero que você juntamente comigo vá refletindo. As nossas palavras, elas têm construído ou destruído?
elas têm construído na nossa família, no nosso lar, temos edificado coisas lá, temos edificado a vida, a esposa do marido, o marido da esposa, os pais dos filhos, os filhos dos pais, temos construído ou destruído coisas. Temos construído relacionamentos ou destruído relacionamentos com as nossas palavras dentro da nossa família. Segundo ponto, a palavra de Deus, ela tem o poder também de sustentar uma promessa, através do tempo, como está descrito, né? Aqui é um exemplo, Isaías 7,14. O que o profeta Isaías profetizou lá? Ele disse que a virgem conceberia e daria um filho, e que o seu nome seria Emanuel. Passaram-se centenas de anos, séculos, e quando vamos lá para o Evangelho de Lucas, nós vemos essa promessa se cumprir exatamente como o profeta Isaías havia profetizado. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem o poder de sustentar uma promessa através do tempo. O tempo não anula a promessa de Deus. O tempo não faz Deus mudar de ideia. Pelo contrário, o tempo nos prepara para aquilo que Deus prometeu. E o tempo passa, mas o poder da palavra sustenta então essa promessa. Aplicando também para nós, amados, assim como no exemplo anterior, nós como cristãos, a nossa palavra se sustenta com o passar do tempo? Ou será que nós falamos uma coisa agora, daqui 5 minutos muda tudo e de repente surge uma outra situação, eu também mudo, agora estou do outro lado? Sob pressão, a minha palavra é conduzida sob pressão. Se está desse jeito, beleza, maravilha. Agora, se a coisa vira, minha palavra também vira, meu pensamento também vira. Será que a nossa palavra também, ela perdura pelo tempo e se mantém naquilo a qual nos comprometemos, naquilo a qual firmamos um pacto, uma aliança com Deus ou com alguém? Interessante notarmos que antigamente as pessoas não faziam contrato. Não havia necessidade de fazer um contrato, de você reconhecer o contrato em firma, de você ter testemunhas, nada disso, porque tinha poder na palavra. Hoje as pessoas mandam você fazer contrato, mandam você pegar testemunha, mandam você registrar em cartório, e mesmo assim ela fica ainda desconfiada. Por quê? O poder da credibilidade da palavra das pessoas foi caindo por terra com o passar do tempo. Só que nós aprendemos isso então. Se Deus perdura a sua palavra com o passar do tempo, nós então como cristãos, como pessoas que somos alvo do poder dessa palavra, precisamos também nos empenhar para que a nossa palavra também possa perdurar. O que a Bíblia diz? Seja sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. O que passar disso é lado ao inimigo, né? A vulnerabilidade. Então a palavra de Deus, ela tem poder. Como eu estava dizendo agora há pouco, o poder dessa palavra foi que nos alcançou. Quem é que é alvo dessa palavra, diga amém. Quem é que foi alvo do poder da palavra de Deus, diga aleluia. Você lembra onde você estava e naquele dia você ouviu a palavra de Deus e falou diferente. De repente você tinha até já ouvido, você tinha de repente até se deparado com algumas frases, alguma coisa, não, mas teve um dia que ela falou diferente. Teve um dia que tocou diferente, teve um dia que queimou diferente, teve um dia que mexeu diferente. Foi o dia em que o poder da palavra de Deus alcançou a tua vida, começou então a cair a escama dos olhos, e você começou a entender então o vil pecador que você era, e o quanto você necessitava da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Por isso nós estamos aqui, como eu disse agora há pouco, por causa do poder dessa palavra. E o poder da palavra de Deus é inquestionável. Por essa palavra, nós entendemos que fomos alvos da graça e da misericórdia. Diga, graça e misericórdia. Foi por essa palavra que nós entendemos que nós fomos alvos da graça e da misericórdia de Deus. E falando da questão de graça e misericórdia, é aí que eu quero entrar. Daqui a pouquinho a gente vai ver um pouquinho
o que é graça e misericórdia, mas eu penso que Deus, Ele escolheu a família para dizer, ó, é aqui que vocês vão aprender verdadeiramente sobre graça, sobre misericórdia. E é aí que vocês vão ser provados e testados todos os dias para exercer a graça e exercer a misericórdia. Então, família, a manifestação da graça e da misericórdia. Formar uma família pode ser algo para todos, formar uma família. É só a pessoa decidir, de repente, que ela não quer mais continuar solteira, né? Ela se casa, de repente, dali a um tempo, tem filhos e tudo mais, pronto. Formou-se uma família. Agora, interessante é que construir uma família não é qualquer um que consegue. Muitas pessoas estão formando família, mas não estão construindo família. E é esse o apelo de Deus para mim e para você. Para nós construirmos. Porque eu te pergunto, construir é algo simples? Construir é algo rápido? Não, construir envolve tempo, esforço, paciência, dinheiro, gastos. Por isso que construir uma família já não vai ser para todos, porque quando começarem a chegar no processo do sacrifício, da dificuldade, né, a pessoa ela acaba desistindo, desanimando, porque a pessoa muitas das vezes foi acostumada a tudo muito fácil. Foi acostumado muitas das vezes a tudo assim na moleza, na tranquilidade. E formar família é simples, mas construir uma família é um trabalho diário, é um empenho diário, é uma dedicação diária, é um pagar o preço diário. Construir uma família, aí não é qualquer um que consegue. Família de sucesso é aquela que não enfrenta as crises. Amém? Família de sucesso é aquela que não enfrenta as crises. Amém? Não? O que é uma família de sucesso? Ela vai enfrentar as crises? Vai ter momentos difíceis? Aê, maravilha. O pastor estava prevenido. Então existe família perfeita? Quem tem uma família perfeita? Levanta a mão. Não existe, amados. Família é formada de seres humanos. Ser humano não é perfeito. Longe disso, a perfeição em nós. Erramos, falhamos. Mas precisamos procurar a cada dia melhorar um pouquinho mais, construir um pouquinho mais, colocar um tijolinho a mais nessa construção aí do processo chamado família. Então, família de sucesso não é aquela que não vai enfrentar crises. Pelo contrário, isso aí é ficção. Família de sucesso é aquela que vai subsistir, resistir às crises. As crises vão vir? Sim. As lutas vão vir? Sim. As dificuldades vão vir? Sim. Vai passar tanta coisa pela cabeça. Às vezes até o pensamento, talvez, de pensar em abandonar tudo e vazar, pular do barco, deixar a família. Pode até ser que isso passe. Mas, uma família de sucesso, ela vai subsistindo à crise. Porque foi entendido entre os componentes da família que você está num barco, vamos remar junto. Porque se cada um remar para um lado, vai ficar rodando, rodando e não vai sair do lugar. Se estamos num barco, vamos estar junto. Porque se um pular, ele corre o risco de morrer e permitir que aquele que ficou também se afunde. Então, família é um projeto de Deus, mas é algo que nós vamos construindo dia a dia. E somente um lar que transborda da graça e da misericórdia permanece. Eu preciso que você repita isso comigo. Diga assim, somente um lar que transborde da graça e da misericórdia vai permanecer. O que seria então a graça?
já que estamos falando que família que subsiste às crises é aquela que transborda da graça e da misericórdia. Vamos ver então, primeiro, o que é graça? Graça é uma ajuda que nós não merecemos. De repente alguém chega e dá algo para você, você fala, nossa, é para mim isso? Sabe, você fica surpreso, você fala, nossa, para mim, nossa, não mereço. O que é aquilo? É uma graça. A pessoa, você pode não merecer, mas a pessoa, de repente, gostou de você, foi com a sua cara, simpatizou com você, a pessoa te ama muito, e não é pelas suas perfeições ou imperfeições que ela te presenteia, mas é por ela te amar, e ela vai e te presenteia com algo. Então, graça é aquilo que nós não merecemos. O exemplo, a expressão maior da graça é Jesus. Não existe expressão maior da graça do que a cruz. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos, poxa, lá era o meu lugar. Eu é que deveria estar lá. Porque a Bíblia mesmo diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, numa cruz. E Jesus então se fez maldito, tomando os nossos pecados, para que eu fosse bendito então nele. Quer manifestação da graça melhor do que essa? Amados, o que Jesus viu em você? O que ele viu em nós? Para tomar o nosso lugar na cruz. É porque nós merecíamos? Nós éramos pessoas muito perfeitas, as melhores pessoas do mundo. Então Jesus, por merecimento, porque nós merecíamos, ele foi e morreu por nós. Não, não foi por merecimento. Foi por nos amar. Foi por te amar que ele foi para a cruz. Então a manifestação da graça é isso. É você expressar o amor em atitude. A manifestação da graça é isso. É você fazer muitas das vezes o que o outro não merece. Porque fazer o que o outro merece, é facinho. Você fazer o que o maridão merece, quando ele está fazendo tudo que você gosta, é moleza. Quando os filhos estão... Porque filhos é bem assim, tem períodos e mais períodos, né? Tem fases e mais fases. E tem umas que parece que não acaba nunca. E é igual videogame também. Quando vira a fase, o desafio que vem na próxima também é maior. Mas aí, vamos fazer algo para o outro... Só quando merece? Isso não é graça. Quando fazemos para o outro, se ele está merecendo, isso não é graça. Isso é ser conveniente. Amados, graça, segundo a Bíblia, é quando o outro não está merecendo algo e a gente decide então fazer. É quando o outro não está merecendo ser perdoado, mas a gente perdoa. É quando o outro não está merecendo ser ajudado, e a gente vai e ajuda. É quando o outro está merecendo ser empurrado para o abismo, mas a gente decide controlar os nossos impulsos e o que passa pela mente, e agir pela graça, e tirar da beira do abismo, e não acabar de empurrar. Mas isso é muito comum fora do contexto da família. O pior que não. O pior que muitas das vezes as famílias estão sendo o lugar onde menos está havendo a manifestação da graça. Família muitas das vezes está se cumprindo muito aquele ditado, lembra? Olho por olho, dente por dente. E pouco do manifestar da graça. Você faz as coisas ao outro só quando merece? Responde para você. Como que nós reagimos mediante aquilo que o outro nos faz e que nós não gostamos? Sabe lá na família, quando o marido para com a esposa, ou os filhos para com os pais, ou os pais para com os filhos, faz algo que a gente não gosta, a gente fica irado e fica bravo, nervoso. Como que nós reagimos? Reagimos pela graça ou reagimos pelo impulso do momento? Reagimos como deveríamos pela graça ou pelo impulso daquilo que o outro fez? Como que nós reagimos? Então isso é a graça. É você fazer o que o outro não merece muitas das vezes.
E um lar onde há o transbordar da graça será um lar, uma família então, que estará sendo construída dia após dia. Agora, o que seria a misericórdia? Misericórdia. A palavra misericórdia, ela significa ação na miséria do outro. Misericórdia vem da junção de miséria e cardia, ou seja, coração na miséria. Quando eu ajo com misericórdia, eu estou então colocando o meu coração, a minha vida, na dor do outro, na necessidade do outro, na dificuldade do outro. E esse outro, muitas das vezes, não é um outro longe não, é o outro ali da casa, é o marido, é a esposa, são os filhos, são os pais, são as pessoas que moram debaixo do mesmo teto que você. Será que agimos de misericórdia dentro do nosso lar? Porque muitas das vezes a misericórdia pode estar presente na nossa vida quando agimos para com os outros de fora. Mas às vezes ela pode estar muito em falta, e é onde ela deveria mais estar e transbordar, que é no nosso lar, na nossa família. Então, se eu coloco o meu coração na dor do outro, ou seja, eu me coloco no lugar do outro para entender, eu me coloco no lugar do outro para compreendê-lo, eu me coloco no lugar do outro para ajudá-lo, eu me coloco nas dificuldades do outro. Eu te pergunto, nós temos muitas dificuldades? Teu marido tem muitas dificuldades? Tua esposa tem dificuldades? Os teus filhos têm dificuldades? Os teus pais têm dificuldades, amados? O que nós temos é dificuldades. Por exemplo, nós temos dificuldade de entender o que o outro disse. Sim ou não? Isso é muito comum dentro da questão da família, principalmente do casal. Entender errado o que o outro disse. Se de repente o marido chega para a esposa e diz assim: olha, vamos pegar um exemplo, vamos ver. Vamos fazer uma academia? O que a esposa vai entender? Você está querendo dizer que eu estou gorda? Você não tem coragem de dizer, então você está indo pelas beiradas? Vamos então começar a comer mais salada em casa e menos massa, para não aumentar os níveis de triglicérides no sangue? Mas por quê? Você está querendo dizer que eu engordei? Foi isso que a pessoa quis dizer? Não. Mas é o que o outro entendeu. Então nós temos muita dificuldade em entender o que o outro disse. E para você explicar depois que o que você disse não era o que você queria dizer, meu Deus do céu, aí você se complica mais ainda. Então nós temos essa dificuldade de entender o que o outro disse. Outra dificuldade que nós temos, ouvir verdades. Não estou falando de a pessoa não gostar de verdade e gostar da mentira, não é isso. Mas sabe quando você ouve aquilo que te confronta? Você ouve aquilo que mexe lá no ego assim, e você fala... Nós temos essa dificuldade de ouvir verdades. Outra dificuldade que nós temos de aceitar correção. De aceitar ser corrigido em algo, numa atitude, numa decisão que tomamos. Outra coisa que temos dificuldade, reconhecer o erro. Dificuldade que temos, reconhecer o erro. Não, realmente, eu errei. Porque, amados, essas coisas envolvem o ego do ser humano. Mexe um pouquinho na questão do orgulho. E aí a questão de reconhecer o erro é algo complicado, difícil. E por fim, outra dificuldade que o ser humano tem, perdoar. Essa eu deixei por último porque essa é a mais complicada. Perdoar. Eu me lembro de um pastor Marinho pregando num evento de casais lá em São Paulo, onde estava eu e a minha esposa. Não sei se ela vai lembrar dessa palavra. E eu tinha visto até então o pastor Marinho sempre pregar para jovens, né, com a questão dele de vir disfarçado de personagem, mas nunca imaginava que ele tinha uma palavra para família, para casamento, como ele ministrou ali. E que palavra! Eu acho que ele deveria repensar, de repente, em partir para a área de família. Muito interessante. E ele abordou a questão do perdão. Uma área difícil para você tratar, e ele tratou com maestria. E eu nunca me esqueço do que ele disse. Ele disse assim: olha, perdão vem de uma perca muito grande.
Perdão é você ter uma perca muito grande. Então, quando a pessoa diz assim, olha, eu te perdoo, em outras palavras, ela está dizendo assim, eu perdi. E por que as pessoas não gostam de perdoar? Porque as pessoas não gostam de perder. As pessoas só querem saber de ganhar. As pessoas só querem saber de estar por cima. As pessoas só querem saber sempre de estar com a razão. Porque isso sempre vai mostrar, você é superior, você é melhor, você não se rebaixa. Agora, quando a gente decide perdoar, estamos dizendo, perdi. Mas quem que perdeu? O ego. Quem que perdeu? O orgulho. Quem que perdeu? O inferno. Quem que perdeu? O diabo. E quem que ganhou? A paz. Quem que ganhou? A unidade. Quem que ganhou? O companheirismo. Por isso que perdoar não é para qualquer um. É uma decisão, não é um sentimento, é uma decisão necessária, importante e libertadora. Eu nunca me esqueço, há muitos anos atrás, num culto, se eu não me engano era numa sexta-feira, naquela época tinha uns cultos de sexta-feira que trabalhava muito em cima da questão de libertação, e aparecia muito demônio, né, naquela época, e eu me recordo aqui na frente, uma mulher, e quando, orando por ela, foi dito assim, ó, você demônio, que está prendendo o coração dessa mulher no ódio, a mulher caiu e manifestou o demônio. Ela tinha um ódio muito grande do marido, e aquilo estava fazendo uma porta se abrir, para que demônios entrassem na vida dela. É por isso que quando diz que a pessoa decide perdoar, amados, ela decide se libertar, completamente, totalmente, se libertar do outro que às vezes que ela carrega para a vida toda, o que aconteceu, o que ocorreu, enfim, e se libertar até mesmo de qualquer acorrentação maligna. Então a questão do perdão é de suma importância no lar, e Jesus, ele colocou então a sua vida para nos salvar, falando de misericórdia, que é colocar o nosso coração na miséria do outro. Jesus colocou o seu coração, a sua vida, nas nossas misérias, nos nossos pecados, para nos trazer salvação. Então o que entendemos? A salvação para os problemas na família, muitas das vezes, está em a gente colocar o nosso coração na dificuldade do outro. A gente agir mais com misericórdia para com o outro. Muitas das vezes está faltando muita questão da misericórdia dentro da família, ou seja, a gente entender as dificuldades que o outro tem, as debilidades que o outro tem, aquilo que julgamos defeitos no outro, e se colocar no lugar dele para entender por que a pessoa age, reage ou se comporta daquela maneira. Família é um lugar de aprender e de reaprender. Família é um lugar de aprender e reaprender. Eu diria que reaprender é muito mais difícil do que aprender. Porque aprender você aprende a partir, vamos dizer assim, de um nada. Aquilo que te passa, você toma aquilo como uma verdade e trabalha em cima daquilo. Agora, reaprender, ou aprender novamente, é mais complicado porque você vai começar agora a ter uma estrutura, uma base, uma história, percas, traumas, complexos, dificuldades. E você ter que trabalhar em cima disso para aprender o correto vai se tornar muito mais complicado. Mas a reaprendizagem acaba sendo necessária. Então, como o outro aprendeu, ele vai reproduzir. O outro reproduz aquilo que aprendeu. A graça e a misericórdia facilita o processo de aprender e de reaprender. Aí eu te pergunto, você ajuda o outro naquilo que tem dificuldade ou você apenas o critica? Você é alguém que age de misericórdia com o outro mediante a uma situação que você detecta lá que aconteceu, que ocorreu, ou você apenas traz uma crítica sobre ele e não coloca o coração na dor, na miséria, na dificuldade dele para tentar ajudar? E aí muitas das vezes a falta da graça e da misericórdia é o que vai ocasionar de ter um enfermo dentro de casa. Onde nós lemos aqui, no versículo 1, havia ali um oficial romano, ou um centurião, que tinha um empregado que estava
muito doente, a quem ele estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Entenda uma coisa, esse centurião tinha alguém na sua casa, quase morrendo. Ele ia para a guerra, ele ia guerrear, mas sabia que tinha uma batalha lá no lar dele que estava perdendo. Ele vencia as grandes batalhas lá fora, na área profissional, talvez na área financeira, em outras mais, mas estava vendo uma grande derrota acontecer lá na casa, no lar. Não era com alguém da família, mas diz que ele estimava tanto esse servo, que ele tinha como se fosse um filho dele. Lá fora ele ganhava, mas dentro de casa tinha algo enfermo. Lá fora ele levantava a espada junto com os seus soldados e vencia, mas dentro de casa tinha uma situação enferma, tinha uma situação que estava acometendo, tinha uma enfermidade no seu lar. A enfermidade, ela não é a ausência de vida, não. A ausência de vida nós sabemos que é a morte. Mas se não tratar a enfermidade, pode levar à morte. Portanto, não espere morrer o que está doente. Eu não sei o que é que está doente na tua casa. Eu não sei o que é que está enfermo na tua vida, no teu casamento, na tua família, no teu lar, eu não sei. Você sabe. Você sabe o que é aquilo que está enfermo. Você sabe o que é aquilo que está adoecido, doente. Você sabe o que é aquilo que não tem mais aquele vigor como antes, aquela vitalidade como antes, aquela disposição como antes. Porque uma enfermidade, uma situação acometeu. Quem sabe teu filho, adoecido pelas drogas, adoecido pelo crime. Quem sabe o teu marido adoecido pelos vícios, pela bebida. Quem sabe a tua esposa adoecida. Quem é que na tua casa está enfermo, está doente? Entenda isso, não apenas de forma literal, mas de forma também figurativa. Detectando a enfermidade. O que é que está enfermo na sua família? Será a comunicação? Quando se tenta conversar, já começa a se atacar? Começar um diálogo é abrir uma porta para a briga e a confusão, então a comunicação está enferma. Começar uma comunicação é começar automaticamente pegar todos os erros do passado do outro e tacar na cara, mostrando que não perdoou, então a comunicação está enferma. Será que são as finanças? O vírus do endividamento entrou nas finanças e você está numa situação hoje meio que complicada, difícil, isso está gerando um estresse e automaticamente está gerando N problemas ali entre os componentes da casa. Será que o que está enfermo é a sua alma? Você não tem mais aquela alegria, aquela disposição. Você não tem mais aquele ímpeto, aquele desejo de viver, de encarar as situações. Você não tem mais prazer naquilo que outrora você tinha. Quem sabe a tua alma que está doente, que está enferma, por decepções, por percas, por tantas coisas que aconteceu na sua vida. É uma enfermidade que acomete e que vai passando e vai acometendo todo o lar, toda a família. Acho interessante, o que eu vejo nesse centurião aqui, a preocupação com o outro. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Interessante que ele se preocupou com alguém que estava dentro da casa dele. Deixa eu te perguntar, você se preocupa com o outro? Você se preocupa e você consegue perceber quando o outro não está bem? Eu não sei se o centurião percebeu ou se alguém chegou até ele e disse: olha, tem um servo lá que ele está quase morrendo, está muito doente. Mas ele, por estimar muito aquele servo, se preocupou. Deixou os soldados a cuidado de outros e ficou ali na casa. Não, eu vou ficar cuidando dele. Eu quero ele vivo. Ele me importa e me importa muito. Amados, quando a pessoa é muito importante para você, você se esforça, você se preocupa, você faz de tudo para manter a pessoa viva. Você não permite que uma morte espiritual entre. Lógico que a decisão é da pessoa em alguns pontos, em algumas coisas.
Mas e lá na tua casa, na tua família? Você está percebendo os sintomas do marido, da esposa, dos filhos que não estão bem? Que estão adoecidos? A pessoa, ela apresenta sintomas, mas quem que percebe os sintomas? Só quem está perto. E muitas das vezes um problema que a tua esposa, o teu marido pode estar, que está deixando ele mal, ela mal, já tem tempo, e talvez você não percebeu, é por causa muitas das vezes da distância que pode estar tendo. Às vezes se divide a mesma casa, se divide o mesmo quarto, a mesma cama, o mesmo banheiro, mas não se compartilha a vida, não se divide a vida, não se divide as preocupações, não se divide as dificuldades. Quantas das vezes os filhos estão passando uma situação terrível na vida, mas os pais, muitas das vezes, nós podemos não nos aperceber, porque podemos estar debaixo do mesmo teto, mas não compartilhando a mesma vida. Perceberam-se os sintomas? Sintomas e tratamento. Você sabe quando seu cônjuge, filho ou seus pais não estão bem? Se você não sabe, será que não é porque você está longe, mesmo estando perto? Qual medicamento você usa mediante aos problemas que você detecta lá na vida do marido, dos filhos? Cuidado, porque nem sempre o seu medicamento vai ser eficaz para ele ou para ela. Ah, não, eu aprendi assim quando eu era criança e agora eu vou fazer assim com os meus filhos. Olha, amados, cuidado, porque nem todo medicamento que é bom para você é bom para o outro. Às vezes o dipirona para um é tiro e queda, mas para o outro não resolve mais nada. Princípios são princípios, valores são valores, mas os métodos a usar e aplicar os princípios e os valores, muitas das vezes são necessários serem diferentes, mas embasado no princípio e no valor. Será que o marido continua enfermo lá naquela situação assim? Será que a esposa continua lá enferma, indisposta naquela situação? Os filhos continuam enfermos, desanimados naquela situação, acorrentados por algo? Por quê? Estamos aplicando o medicamento errado? Estamos usando os métodos errados com as pessoas da família, de dentro de casa? Quem quer ver curado, faz algo. Quem quer ver o outro curado, faz algo. Buscando ajuda externa. Tem coisas, foi o que aconteceu com esse centurião. Ele viu que estava fora do alcance dele ali. Ele já havia tentado tudo quanto é tipo de coisa. Ele disse, espera, eu não estou conseguindo resolver esse problema lá dentro da minha casa. Eu preciso buscar ajuda. E é quando ele ouve falar de Jesus, e então ele manda ir até Jesus, buscar Jesus, porque ele tinha convicção que Jesus ia resolver aquele problema ali para ele. A grande questão é quando nós não buscamos ajuda quando precisamos. Uma ajuda externa pode ser um bom conselheiro, pode ser um bom livro, a palavra de Deus, o joelho no chão. Mas há situações que a gente tenta, não está sendo eficaz aquele método que estamos usando para resolver o problema. Nós precisamos buscar uma ajuda externa. Foi como o centurião fez com Jesus. E para a gente finalizar, o que aprendemos com o centurião que podemos aplicar no contexto da família? Os problemas não escolhem, eles vêm. Ora, era um centurião, um homem importante, renomado, conhecido. Amados, os problemas, as dificuldades não escolhem. Ah, porque esse é pastor, então não vou bater na porta dele. Ah, porque esse é obreiro, então não vou bater na porta dele. Ah, porque esse tem tantos anos de igreja, então não vou bater na porta lá da família. Não, os problemas não escolhem. Os problemas, eles simplesmente vêm. Foi como aconteceu com ele. Segundo ponto, ele não queria perder. Perder quem? O servo. Ele não queria perder o seu servo, por saber a importância dele. Foi o que nós comentamos agora há pouco. Se alguém lá da família tem um valor, tem uma importância para você, meu querido, você vai lutar, você vai batalhar, você vai se empenhar para poder ajudar essa pessoa que está no estágio de enferma, acometida por alguma situação, para ela ser curada e não para ela morrer.
Quando se ama, você não quer então perder. Terceiro ponto, as suas palavras marcam. O que o centurião disse: manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. Nós falamos até hoje desse centurião, por quê? Por causa disso que ele disse. O centurião não é lembrado até hoje por causa das guerras que ele venceu, das batalhas que ele venceu, não. O centurião de Cafarnaum é lembrado até hoje por causa dessas palavras dele, por causa daquilo que ele falou. As suas palavras marcam. As suas palavras geram vida, ou as suas palavras podem gerar morte. As suas palavras podem levantar alguém na família, ou pode derrubar alguém. A tua palavra pode sustentar o marido, a esposa, os filhos, ou pode derrubá-los, ou pode fazer eles se sentirem um nada e ninguém. O poder que está nas nossas palavras. Penúltimo ponto. Ele olhou para si e enxergou a sua realidade. Ele disse: Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Por que ele sabia que ele não era digno? Porque ele olhou para si e começou a encontrar nele muitas pendências. A grande questão da família é essa, é quando nós passamos a tirar o olho um pouco do outro e achar que o errado sempre é o outro, o problema sempre está no outro, é o outro, é o outro, é o outro. Ah, é o filho que não obedece, é o filho que não sei o que tem, ah, é o marido, é a esposa, e a gente olha e, peraí, será que o problema não pode estar sendo eu? Será que eu não estou proporcionando da pessoa reagir dessa maneira? Então ele olha para si e enxerga a sua realidade. E por fim, ele sabia o poder da palavra. Por isso que ele disse: diga para Jesus, mandar só uma palavra, que eu sei que chegará a cura na minha casa. O poder da palavra. É o poder da palavra também que nós falamos. Quais são as palavras que você lança na tua casa? Quais são as palavras que nós lançamos sobre os nossos filhos? Quais são as palavras que nós lançamos, o marido para com a esposa para com o marido? Tem sido palavras de vida ou tem sido palavras de morte? Palavras de motivação ou de desmotivação? O poder da palavra, no sentido do diálogo, da conversa, da comunicação, amados. Não há problema que não seja resolvido com um diálogo. Não há problema que não seja resolvido com uma boa conversa. Não há problema que não seja acertado quando se usa o poder da palavra, o poder da comunicação, o poder de colocar para fora o que estamos sentindo, o que gostamos, o que não concordamos, o que nos entristeceu, nos machucou, para que o outro saiba. O poder de falar. O poder de dizer, o poder de abrir o coração e colocar para fora o que está sentindo, lógico que sabendo a hora certa, sabendo o lugar certo. Mas nós precisamos aprender a exercer o poder da palavra. Quando aprendermos a exercer isso, nós vamos ver as coisas facilitarem no nosso lar, na nossa família. Nós vamos ver a cura chegar no nosso lar, a cura chegar na família. Porque muitas das vezes as pessoas podem estar enfermas lá no lar por causa de uma palavra mal dita. Uma palavra que foi mal expressada, mal falada. Deus quer levantar você como um agente de expressar boas palavras na sua família. Palavras que salvam, palavras que edificam, palavras que curam, palavras que restauram. Então nessa noite, Jesus tem uma palavra que já foi liberada sobre a tua casa, levando cura, restauração, salvação. Só que Ele quer que nós saiamos daqui entendendo que nós também temos o poder na palavra de fazer e estabelecer a paz e a harmonia e o consenso no nosso lar. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, eu volto a palavra.